Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, momento de meditar. Vamos deixar Deus nos falar. Esqueça o que tem ao seu redor e vamos agora nos dedicar à espiritualidade. Terça-feira, 29 de junho de 2021. É a terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia de São Pedro e São Paulo. A igreja comemora no dia 29 de junho o dia destas duas colunas da nossa vida cristã. No rito comum nós temos a cor dos paramentos verde e o ofício do dia. Antífona da entrada. Povos todos aplaudi, aclamai a Deus, com brados de alegria. Salmo 46, versículo 2. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 19, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiserdes morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor, e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me, é pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor, não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá, depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 26, versículos do 2º ao 3º, 9º ao 10º, 11 ao 12, o refrão 3º A. Tô pegando o tom ainda. Tenho sempre vosso amor entre os meus olhos. Repitamos.
Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, de piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Repitamos: tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Espero em sua palavra. Trecho do Salmo 129, versículo 5. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos agora à reflexão num texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É a liturgia comentada. E-mail santini@novaalianca.com.br. E Jesus dormia. Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Esta experiência dos discípulos, no furor de uma tempestade, traz à luz a verdadeira natureza de nossa fé. Isto se esclarece se aproximamos esta passagem daquela outra, Mateus capítulo 6, versículos de 25 e seguintes, que trata dos cuidados deste mundo. Assim pensa Herbert Roche, que comenta: o sonho de Jesus, sublinhado por Mateus, o sono, melhor dizendo, retificando então, o sono de Jesus, sublinhado por Mateus, e objeto da reprovação dos discípulos no Evangelho de Marcos, oferece forte contraste com a fúria dos elementos desencadeados e o desespero dos discípulos, mas ele não significa que Jesus ignore ou desconheça a tempestade e a realidade do perigo que os ameaça, assim como, na passagem sobre as aves do céu e os lírios do campo, ele não negligencia a realidade da vida cotidiana. De certo modo, Jesus adormecido encarna a segurança da fé. Ele evoca o sono do bem-amado do eterno
de que nos fala o Salmo 127, o sono de quem sabe que está protegido. E quando Jesus, a seguir, enfrenta a tempestade, exatamente como diante dos doentes e dos demônios, ele age com a calma e a decisão daquele que quer e pode, e a quem basta querer para poder. É com a autoridade a ele, dada por este poder, que Jesus pergunta aos discípulos: por que tendes medo? Como se vê? O medo desmedido dos pobres discípulos tem suas raízes precisamente no fato de não reconhecerem em Jesus aquele que quer e pode. Eles ainda não sabem quem é o seu mestre. Sua pequena fé, no texto grego, oligopistoi, isto é, mini-crentes, situa-se no polo oposto à fé do centurião. Situa-se no polo oposto à fé do centurião. Veja bem, sua pequena fé situa-se no polo oposto à fé do centurião, conforme está em Mateus, capítulo 8, versículos do 8 ao 10. O soldado pagão que sabe bastar uma palavra de Jesus para que as coisas sejam mudadas. Chegamos um dia a exercitar uma fé madura, capaz de serenar nossos medos e mover nossos pés paralisados. Chegaremos a imitar o salto no escuro de Teresa de Calcutá, que deixa a segurança do convento para mergulhar no lodo das favelas, ou de Damião de Vester, que se oferece como voluntário para pastorear um rebanho de leprosos? A sociedade que nos envolve considera a insegurança como um de seus maiores problemas. Grades de ferro, cercas de arame farpado e aparatos eletrônicos denunciam seu medo permanente. Enquanto isso, os missionários convivem com os presidiários, os drogados e os traficantes. De onde brota o nosso medo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Na hora do medo, Senhor, em ti me refugio. Salmo 56, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia, que na verdade são dois santos, São Pedro e São Paulo. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, mas da minha parte vocês podem utilizar à vontade o que encontrarem nos meus endereços eletrônicos. Meus endereços são o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, temos também o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Jesus é quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, há 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo. 22 de fevereiro temos a festa da Cátedra de São Pedro. E 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O martírio de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana em 64, e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes em 67. Mas não há certeza quanto ao ano desses martírios. São Pedro e São Paulo eles não fundaram Roma, mas são considerados os pais de Roma e considerados os pilares que sustentam a Igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo amor e zelo missionário. São Paulo é o apóstolo que Jesus escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. Aliás, São Pedro, né? São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. A ele Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. São Paulo, por sua vez, é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. No Brasil, em homenagem a São Pedro, fogueiras
são acesas, mastros são erguidos com a sua bandeira, fogos são queimados. São Pedro é caracterizado como protetor dos pescadores. A brincadeira do pau de sebo está em várias regiões e estando diretamente relacionada com a festividade deste santo. Reflexão. Irmãos e irmãs, Pedro, segurando a chave, símbolo de seu apostolado como chefe da igreja, e Paulo, missionário por excelência, são as duas colunas da igreja enraizadas no grande fundamento da fé que é Jesus Cristo. Celebrar a festa destes apóstolos nos permite vislumbrar a aproximação do reino de Deus que nasce de nosso envolvimento com a causa do Evangelho. Oração, rezemos. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei nós, seguidores fiéis de Jesus, e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, peça e receberá, se for para o seu bem. E agora temos do aramaico, o dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, nossos irmãos separados, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós. Nós pronunciamos assim com a tônica na última sílaba e os nossos irmãos separados com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar e vai nos julgar, é o juízo final. É a nossa chance de ingressarmos no paraíso eterno, onde não haverá mais tempo, nem espaço, nem angústia, só felicidade. Veremos junto de todos os santos anjos, junto de Deus, de Maria Santíssima, de nossos parentes e amigos, todos que forem salvos. Que alegria, hein? Para todos sempre, seremos como anjos. Wonderful! São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória que será revelada em nós na eternidade. Nossos corpos glorificados. E nós iremos louvar a Deus, o nosso Criador, para sempre. Que felicidade! Não há palavra para designar esta situação. Shalom Adonai, a paz de Deus. É o que eu posso falar para vocês. São Pedro e São Paulo, amigos de Jesus, que estão em comunhão com Deus lá no céu. Intercedei por nós.